Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Linguagem UML. Nesta aula a gente vai ver o diagrama de atividades, cujo objetivo é representar algoritmos, ou seja, fluxos de ações e decisões. Só que esses algoritmos podem ser um procedimento específico de um caso de uso, ou todo um caso de uso, ou um processo de negócio até. Você pode utilizar o diagrama de atividades para representar um processo de negócio. E aí você quer, além de identificar esses fluxos de ações e decisões, identificar quem são as pessoas que atuam nesses fluxos. Para apresentar esse diagrama, eu vou mostrar para vocês alguns elementos sintáticos, que são as ações e atividades, as diferentes representações de fluxos, que são de controle, decisão, paralelismo e objeto. O elemento sintático representa os dados, uma unidade de persistência de dados, e as partições que são utilizadas para representar os responsáveis pelas ações de um fluxo de negócio. Bem, apresentando aqui para vocês um diagrama de atividades, ele é um diagrama que tem por objetivo representar, como eu mencionei na abertura, um fluxo de negócio, quando você quer representar todo o negócio, então não é um único caso de uso, ou um trabalho de um sistema. Ou seja, as ações, decisões, pessoas, quando a gente fala pessoas aqui, entendam papéis ou outros sistemas responsáveis pelas ações que estarão representadas nesse diagrama de atividades. Bem, que tipo de resposta um diagrama de atividades tenta responder? Como é que um processo de negócio funciona? Exemplo, como uma empresa de e-commerce funciona? Como uma empresa do ramo educacional funciona? Como uma universidade privada, ou mesmo uma pública funciona? Como é que é um fluxo de trabalho especificamente relacionado, pensando numa empresa de educação ou numa organização de educação, relacionado à matrícula de alunos em um semestre, em uma turma, em um ano, em um período escolar? Então, o diagrama de atividades é utilizado para visualmente ilustrar decisões, ramificações, sequências de ações de um processo de negócio. Aqui eu estou fazendo menção ao processo de negócio, mas não necessariamente, quando fala esse processo de negócio, está falando de uma coisa muito mais ampla. Ou seja, então não necessariamente é algo amplo, mas pode ser algo mais específico, como eu mencionei, uma matrícula, por exemplo. Mas eu poderia usar um diagrama de processo de negócio, no caso um diagrama de atividade, perdão, para representar todos os processos de negócio de uma organização, ou alguns processos mais macros. Então, utilize também o diagrama de atividades para representar fluxos de trabalho ou processos de negócio mais complexos do sistema, que seria esse todo, né? Então, e aí você, por exemplo, como é que funciona uma empresa que vende streaming de vídeo, certo? Uma empresa de streaming, uma Netflix da vida, um Prime Video, uma Disney Plus. Como é que elas funcionam? Como é que é o processo de negócio dela? Como é que é o núcleo do processo de negócio dessas organizações? Ou você poderia se concentrar em algo mais complexo, como é que é o algoritmo de distribuição de dados desses streamings, para ser um pouquinho mais específico. E aí, os algoritmos diferenciados, você poderia utilizar o diagrama de atividade para isso. Ele vai funcionar como um fluxograma, em outras palavras, tá? Poderia ser utilizado como fluxograma. E aí ele é interessante não só como instrumento de comunicação entre programadores, arquitetos, engenheiros de software, mas pode ser até entre atores, stakeholders do processo que não necessariamente entendem da área tecnológica, né? E aí você teria os algoritmos importantes para demonstrar como esse fluxo de responsabilidade, de dados, de trabalho funciona, mas também os atores que estão envolvidos nesse fluxo. Quando eu preciso usar, portanto, um diagrama de atividades? Para representar um diagrama de caso de uso por completo. Então,
Eu vou representar em um diagrama, que é o diagrama de atividade, um caso de uso por completo. Ou seja, todos os cenários possíveis desse caso de uso. Não só o caminho feliz, como todos os caminhos possíveis, inclusive os excepcionais. Uma outra aplicação do diagrama de atividades é representar um procedimento complexo algorítmico, como foi mencionado, ou representar os dados que são criados e manipulados durante o processo de negócio. Então, o teu objetivo aqui é que dados são produzidos, quando, por quem. Então, o teu alvo aqui é mais os dados. Ou você quer representar os atores, quem são as pessoas ou outros sistemas que atuam nessas atividades do processo de negócio. Bem, essa é a visão geral de um diagrama de atividades. Quais elementos sintáticos a gente teria para fazer esse diagrama virar uma realidade? Primeiro, elemento sintático, e ele vai ser apresentado também no diagrama de máquina de estático, esse elemento aqui também é utilizado lá, é a atividade inicial e a atividade final. Então, como o teu objetivo no diagrama de atividades é representar as atividades que fazem parte de um processo de negócio ou de um caso de uso específico desse processo de negócio, geral, né? Então eu tenho que ter pelo menos uma atividade inicial, então tudo começa com o começo, que seria o nó de atividade inicial, e ele é representado como um círculo preenchido de preto, ou um ou mais nós de atividade final. E aí ele é um círculo preto com um círculo mais externo rodeando ele. Então tem esse detalhezinho branco, como vocês estão vendo aqui. Então seria um nó de atividade final. Em um diagrama de casos de uso, não. Em um diagrama de atividades, você pode ter um nó de atividade inicial e vários nós de atividade final. Mas recomenda-se que você, sempre que possível, quando não tiver muito cruzamento de linhas, utilize apenas um de cada. Sempre vai ser possível só um inicial, mas você pode ter vários finais, certo? Mas quando você for dispor esses nós de atividade inicial e final, você tem que dispor, e aí uma outra recomendação, ou da esquerda para a direita, que é o caso aqui nessa imagem, ou de cima para baixo, porque demonstra como você vai ler o diagrama. Você vai ler o diagrama da esquerda para a direita ou de cima para baixo. Isso é uma orientação, não é obrigatório ser assim, certo? Mas recomenda-se que seja dessa forma, facilitando a vida de quem for ler esse diagrama de atividade. Outro elemento sintático, ou outros elementos sintáticos que vale a pena citar, é a atividade e a ação. E aqui, pessoal, entendam a atividade como sendo algo mais abstrato, mais geral, enquanto que a ação é algo mais concreto, mais atômico, certo? Então, cada atividade de um processo de negócio pode ser fragmentada em várias ações. Então, aqui a gente já consegue, só pela definição de atividade e ação, quando a gente quer distinguir uma da outra, perceber que a atividade é algo mais amplo, mais geral, enquanto a ação é algo mais atômico, menor, certo? São unidades menores de processamento, vamos botar dessa forma. A atividade é uma composição de ação, então eu entendo a atividade sempre como uma composição de ação. Então a ação é a menor unidade para representar um procedimento ou um passo de um diagrama de atividade. Visualmente, ambas são representadas como um retângulo com cantos arredondados, como vocês estão vendo aqui. Porém, a atividade ela coloca o nome no topo, no canto superior esquerdo, como vocês estão vendo aqui. Enquanto que a ação ela coloca o nome no centro do retângulo. Essa é a única distinção entre a atividade e a ação. Aqui é um exemplo da renovação do registro veicular, ou seja, existe uma atividade chamada renovar registro veicular, que é formada por 3 tarefas aqui. Então eu coloquei aqui a tarefa pesquisar, pagar e registrar. Pesquisar aqui o veículo que eu quero fazer a renovação, pagar a licença de renovação e por último, passo final é registrar essa licença renovada, certo? E aí o fluxo, a atividade inicial e a atividade final aqui, que estão sendo representadas, é desse fluxo que representa as ações dessa atividade. Nada impede que essa atividade esteja contida em um fluxo maior, que também teria uma atividade inicial e uma atividade
final para um fluxo maior, que não está representado aqui. O nó de atividade ele pode conter ações de diferentes tipos. Que ações são essas? Funções primitivas, aquela, como falei, eu chamei de atômica, né? Exemplo, funções aritméticas, somar, subtrair, multiplicar. Invocação de comportamento, ou seja, uma ação de disparo de uma outra ação, uma ação de comunicação, de envio de sinais, e uma ação de manipulação de objetos, ou seja, eu estou atualizando os dados de algum objeto ou lendo dados de objetos. Isso pode acontecer também. Um nó de ação ele é um passo ou etapa de uma atividade maior, como a figura anterior ilustra bem. Ele não deve ser decomposto, por isso que eu chamei de o mais atômico possível. Então, dito de outra forma, a atividade ela tem uma granularidade mais grossa, enquanto que a ação ela tem uma granularidade mais fina. Então, a distinção entre elas, de uma forma geral, é essa. É a granularidade, é o nível de abstração que cada ação e atividade tem. A atividade tem um nível de abstração bem maior. Então, por exemplo, eu poderia chamar simplesmente de realizar matrícula. Esse é o nível de abstração maior, realizar matrícula. Mas, poxa, como é que é feita a matrícula? Localizo o aluno, então uma das ações. Localizo as disciplinas que ele pode fazer, que não tem pré-requisitos não cumpridos. Depois a seleção daquelas disciplinas que fazem sentido dentro do escopo de uma semana de aula, que não colidem, enfim. Então, olha lá, já coloquei, só nesse exemplo, já botei aqui 3 ações que eu poderia fazer dentro de uma ação, de uma atividade maior, de uma abstração maior de trabalho, que seria a atividade. Então, a diferença entre uma e outra seria essa. Porém, na prática, pessoal, em um diagrama de atividades, normalmente as pessoas não distinguem a diferença entre ação e atividade. Aqui é mais por um efeito teórico, deixar clara essa distinção mais por uma característica teórica, que a gente pode lançar mão lá na frente, quando a gente começar a fazer diagramas de atividades muito maiores, pode ser que um grupo de ações ou de atividades precisa estar contido em uma outra ação. Então, por exemplo, a gente vai ter um exemplo de uma invocação de comportamento que seria uma atividade maior, né? Então, é como se uma função tivesse dentro de outra. Pode ser que a gente precise fazer isso lá na frente. Mas, na prática, no dia a dia, para quem for utilizar um diagrama de atividade ou um diagrama de ação, vai notar, vai ficar muito óbvio isso, que raramente se faz essa distinção. Agora a gente vai começar a falar sobre as diferenças de fluxos de ação, fluxos de atividade, que seria justamente a ligação entre uma atividade a outra, ou entre uma atividade a um objeto, ou entre o paralelismo, indicação de paralelismo, indicação de decisão. Então é um pouco que a gente vai começar a ver a partir de agora. Seriam os outros elementos sintáticos que fazem parte dessa aula. O primeiro é o fluxo de controle, que é a ligação utilizada para apresentar o fluxo de transição entre 2 ações ou entre 2 atividades. O que é esse fluxo de controle? É a linha com essa seta aberta. Isso aqui é um fluxo de controle. Nós já tínhamos visto fluxo de controle na figura anterior e não tínhamos chamado aquilo de fluxo de controle. Então, o fluxo de controle é essa transição de uma atividade, aqui nesse caso atividade inicial, para outra, ou de uma atividade, de uma ação para outra, né? Então, eu tenho aqui receber dados de uma conta, consultar aquela conta e em seguida apresentar o saldo daquela conta. Isso aqui poderia ser, por exemplo, o fluxo de atividades do caso de uso ver saldo de um caixa automático, por exemplo. Então, esse caso de uso ver saldo ou solicitar saldo, ele está dividido em algumas etapas, algumas ações ou algumas atividades. Então, a transição de fluxo entre essas etapas é chamada de fluxo de controle. Pode ser que esse fluxo de controle precise de uma decisão. E aqui, pessoal, notem o exemplo onde eu estou utilizando mais de uma atividade final. Então, mesmo o fluxo aqui tem uma única atividade inicial e 2 atividades finais. Tudo bem, não tem problema, como eu mencionei antes.
Então o fluxo de decisão indica que uma decisão ou escolha deve ser realizada. Então, como é que eu represento isso? Com um diamante, como vocês estão vendo aqui. E o que caracteriza o fluxo de decisão? O fluxo de decisão é uma entrada, várias saídas, diferentes caminhos de saída. Então aqui eu tenho uma entrada que é consultar a conta, vai acontecer uma decisão aqui, e essa decisão é: a conta é válida, vem para cá. A conta é inválida, vem para cá. Então são dois fluxos distintos, dois caminhos distintos. Se a conta for inválida, eu já encerro o fluxo. Se a conta for válida, eu apresento o saldo e depois eu encerro o fluxo. Então, a condição de guarda ela é usada para indicar qual fluxo seguir, se por um caminho ou por outro. Então, eu tenho uma que a gente chama de condição de guarda, que é esse texto entre colchete que indica um teste lógico. A conta é válida, verdadeiro ou falso? A conta é inválida, verdadeiro ou falso? Então, ele vai seguir esse fluxo se essa conta for inválida, ou seja, se isso aqui for verdadeiro. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai por esse outro caminho. E aqui são excludentes, né? Esses dois testes aqui são excludentes. Devem ser excludentes. Eu não posso ter true e true aqui nos dois lados, tá? Não faria sentido. A notação é um ícone do diamante, que representa o fluxo de decisão. E só que o caminho da decisão depende da condição de guarda, certo? Ainda sobre o fluxo de decisão, pode ser que em alguns diagramas eu precise explicitamente sinalizar um fluxo de junção. E o que é junção? Vários caminhos, uma única saída. Por quê? Deixa eu voltar aqui para esse diagrama aqui anterior. Nota que eu utilizei duas atividades finais. Eu poderia ter criado uma linha ligando diretamente aqui. A resposta é, sintaticamente pela UML, não. Por que não? Uma ação, uma atividade será executada quando todos os fluxos ocorrerem. Se eu tivesse uma outra linha aqui, essa atividade só iria ser executada se esse fluxo e essa outra linha ocorresse. Mas a gente já sabe que eles não vão ocorrer simultaneamente. Ou vai ocorrer um lado, ou vai ocorrer outro. Então, para distinguir que depois de cada uma das ações, o próximo passo é encerrar o processo, então eu botei duas atividades finais aqui. Para evitar o uso de duas atividades finais, que foi o caso lá, a gente poderia ter utilizado um nó de junção, que é o que eu estou apresentando aqui agora. Ainda sobre o fluxo de decisão, neste exemplo aqui de autenticação com e sem dois fatores, eu recebo os dados do login, recebo a senha, verifico se aquela autenticação deve ou não ser feita com dois fatores, ou seja, se for um único fator, não precisa fazer mais nada. Se for dois fatores, eu vou receber um token. Sei lá, vai ser enviado para mim por e-mail ou por SMS, sei lá como, um número que eu vou ter que digitar. Vamos colocar dessa forma aqui. Então esse seria o segundo fator. O primeiro fator é o login e a senha, o segundo fator seria o token. Se a autenticação não for por dois fatores, for de um único fator, então eu não preciso fazer mais nada. Então eu faço alguma coisa ou eu não faço nada. Beleza, depois que eu fizer alguma coisa ou não fazer nada, o que eu tenho que fazer? Esperar os dois fluxos acontecerem? Não, porque é um diamante de junção. Ou esse fluxo vão ser executados. Isso que eu estou sinalizando aqui. Não é uma ação ou atividade. É um fluxo de junção. No fluxo de junção, ou um lado ou um outro será executado para que a transição aconteça. Porque o próximo fluxo, que é um único fluxo, aconteça. Então, como esse fluxo aqui foi executado, então já posso fazer a transição. Se ele não fosse executado e nem esse fosse executado, significa que eu ainda não poderia fazer a execução, a transição, tá? Para a autenticação. E agora que eu autentiquei, eu posso encerrar o fluxo. Então, a autenticação começa aqui, termina aqui nesse exemplo, e eu chamo de atenção de vocês para o fluxo de junção do fluxo de decisão, tá? Outro tipo de fluxo, então esse já é o terceiro tipo de fluxo. A gente falou de controle, decisão e agora é o de objeto. Outro fluxo que existe é o de objetos. Ele representa o fluxo de valores. Então, nesse exemplo aqui, os objetos eles são representados com a mesma anotação que a gente aprendeu lá no diagrama de objetos e no diagrama de sequência. É a mesma anotação. Em toda a UML, um objeto é representado como um retângulo, com o nome da variável ou não,
dois pontos, o tipo daquele objeto. Nesse caso aqui é um objeto do tipo turma e esse aqui é um objeto do tipo professor. Para dar dois exemplos aqui nessa nossa imagem. Um objeto ele também poderia ter os dados aqui explícito, um diagrama de objetos. E também nesse diagrama e no diagrama de sequência, esses dados são omitidos. A gente simplesmente entende que eles vão existir. Certo? Então, representa o fluxo de valores. Esse fluxo de objetos representa o fluxo de valores dados objetos que são enviados a partir de um objeto. Aqui nesse exemplo aqui, ó, esse objeto nova turma, dados desse objeto são enviados para cá, ou para um objeto. Dados daqui, dessa ação, são enviados para esse objeto. Então, ou uma ação recebe dados do objeto, ou uma ação produz dados em um objeto. Por isso que é a partir de um objeto ou para um objeto. O objeto no diagrama é uma instância de uma classe. Por isso que eu tenho que colocar explicitamente com essa classe. E é isso, pessoal. Esse é um exemplo de transição de fluxo de objetos. Então, nesse exemplo aqui, eu recebo os dados de uma turma, crio a turma. Os dados dessa turma, eu vou escolher um professor. A partir... Opa, tem essa turma. Quais são os professores que podem ser vinculados a essa turma? Então, por exemplo, nem todo mundo é capaz de ensinar matemática, ou está habilitado para ensinar matemática. Então, aqui esse fluxo está meio que sinalizando isso. A partir dessa turma, eu vou receber um dado aqui que vai filtrar os professores que estão aptos a serem vinculados a essa turma. Não existe até agora o professor. A turma foi criada, eu já conheço provavelmente a disciplina, e essa disciplina filtrou os professores que eu posso dar aula nessa turma. Obviamente eu estou falando todas essas coisas, não está explícito isso no diagrama. Mas eu poderia colocar aqui notas, enfim. Quem está construindo o diagrama para ele pode ser que faça todo sentido esses detalhes que eu estou falando aqui, que foram omitidos ou não foram representados aqui nesse diagrama de atividade. Mas enfim, seleciono o professor, então significa que um objeto professor nasceu dessa operação aqui, dessa ação. E aí, uma vez que eu escolhi o professor, eu vou vinculá-lo à turma. E vincular a turma significa atualizar o objeto turma e encerrar o fluxo de criação de uma turma. O fluxo de criação de uma turma nasce aqui e termina aqui. E esse objeto turma ele é atualizado ao longo da transição de objetos, do fluxo de objetos, entre uma atividade e outra aqui. Essa atividade, para transitar para cá, precisa produzir dados em um objeto turma e ler dados de um objeto turma. Essa atividade, para transitar para cá, precisa produzir dados em um objeto e ler dados de um objeto, certo? Então, é só uma ilustração de como eu poderia ter a representação do fluxo de objetos, quando você quer deixar explícito a existência de certos objetos durante um fluxo de atividade. O outro elemento sintático de um diagrama de atividades é o fluxo de comparalelismo. Então, o objetivo aqui é representar fluxos que ocorrem concorrentemente. Então, são fluxos concorrentes ou paralelos. Nesse exemplo aqui, é um exemplo de um e-commerce, certo? Então, eu recebo o pedido, eu atendo, não necessariamente e-commerce, poderia ser uma loja física, e isso aqui naturalmente vai acontecer. Então, você recebe o pedido, vai atender o pedido, sei lá. Aí tu pode pensar aqui que seria, atender o pedido seria pegar os objetos que fazem parte daquele pedido, e aí uma vez que os objetos já estão separados, eu vou faturar aquele pedido e enviar aquele pedido para o cliente. E depois que essas duas operações são concluídas, eu posso concluir o pedido. Faturar o pedido e enviar o pedido podem acontecer simultaneamente. Poderiam acontecer simultaneamente, certo? Então, entendo aqui, pessoal, como sendo atividades que vão acontecer paralelamente. Como é que eu represento isso no diagrama de atividades? Com esses símbolos aqui, ó, de bifurcação e de junção, ou união. Então, a notação é essa barra que ela recebe um fluxo e divide esse fluxo em vários fluxos concorrentes. Então, cada fluxo desse aqui vai acontecer simultaneamente. E a barra de união desses fluxos concorrentes, ela
produz essa transição aqui somente quando todos os fluxos que foram executados concorrentemente forem executados. Notem a diferença do fluxo de decisão. No fluxo de decisão, é um ou outro que vai ser executado. No fluxo concorrente, é ambos, certo? Então, as duas linhas vão ser promovidas, né? A execução delas vão acontecer. Se a gente fosse pensar no circuito elétrico, vai passar corrente aqui e aqui, certo? No fluxo de decisão, não. Ou a corrente vai passar de um lado ou do outro. E os símbolos são diferentes, ainda bem, facilitar a nossa vida. Aqui é o símbolo de bifurcação, que é uma barra preenchida, e o de união é o mesmo. Notem que os símbolos são iguais também lá no fluxo de decisão. Estamos chegando próximo do final dos elementos sintáticos que nos são úteis para representar diagramas de atividades, ou seja, representar fluxos de negócio ou fluxos de algoritmos. E o último elemento é o armazenamento de dados, que é esse retângulo semelhante ao diagrama de objetos, a um objeto, desculpa, diagrama de objetos não, ao objeto. A diferença, como vocês estão vendo aqui, é que no símbolo de armazenamento de dados, eu uso um estereótipo aqui em cima chamado Data Store, para representar aqui um armazenamento de dados. Dou nome para essa unidade de armazenamento de dados. Aqui nesse caso, eu poderia dar nome como sendo o nome do banco de dados da aplicação, e aqui eu preferi dar nome como sendo a tabela propriamente dita, ou a lista de dados desse banco de dados que está em uso. Nesse caso aqui, eu opto por usar sempre no plural para representar os dados como um todo, certo? Diferente lá na representação das tabelas de um banco de dados que opta pelo singular, porque representa um tipo de entidade que vai ser armazenado. Mas voltando aqui, a distinção entre um e outro. Aqui eu estou representando todos os alunos que estão armazenados no banco de dados. Aqui eu estou representando um objeto aluno que está em manipulação nesse fluxo de operação, que começa aqui, termina aqui. Então, esse armazenamento de dados é usado para representar armazenamento permanente de dados ou objetos. Os dados que entram em um nó de repositório de dados e atualizam os dados já existiam. Então, esse fluxo aqui, ó, que está sendo representado, os dados que entram em um nó de repositório, esse é o nó de repositório, atualizam os dados que já existiam. Então, executar essa ação salvar aluno significa atualizar esse repositório. Executar essa operação exibir alunos recentemente criados significa consumir dados desse repositório. Então, os dados que vêm de um nó de repositório de dados são uma cópia dos dados originais. Então, por isso que eu falei que ele está consumindo os dados que estão nesse repositório. Essa ação está consumindo, por isso que o fluxo é no sentido repositório-ação, e essa ação aqui está produzindo dados no repositório. Então, por isso que o fluxo é dessa ação para o repositório. A distinção entre um e outro, outra coisa importante para mencionar aqui, é que um objeto ele guarda dados em movimento. Aquele dado de memória que você só usa como memória de trabalho, né? Dado de trabalho. Enquanto que um data stock, esse repositório de dados, ele guarda os dados em repouso, ou seja, permanentemente. Essa é a distinção entre esses dois objetos. Como último elemento sintático importante aqui do diagrama de atividades, eu acho que é um dos diagramas que tem mais elementos sintáticos para mostrar para vocês, é a partição de atividades, também chamada de swimline, ou raia de natação, que parece realmente uma raia de natação aqui. Ó. Bem, primeiro é o seguinte, a orientação, acho que eu vou começar pelo final aqui, né? A orientação é usar só quando você perceber que o diagrama não vai ficar poluído. Todos os outros diagramas que eu mostrei até o momento não tinham raia de natação, não tinha esse swimline, essa partição de atividade. Não tinha porque poderia tornar o diagrama poluído, porque poderia ser complexo fazer esse diagrama, porque não era interessante representar ou destacar os usuários a todos desse fluxo de atividade. Quando
uma forma oposta, esses elementos são importantes para o teu diagrama, não se esforce para representá-los. Então, se tu queres representar os atores que agem nesse fluxo de negócio, os atores que atuam nesse fluxo de negócio, nesse fluxo de atividades, faça-o. Se esforce para fazer. Se aquilo vai deixar a interpretação do negócio, a leitura do negócio, como ele funciona, muito melhor, então esforce para fazê-lo. Tá? Então, a área delimitada do diagrama de atividades, que abriga itens como ações, decisões e fluxos de concorrente, é chamada de partição. Então, isso aqui ó, é uma partição. Deixa eu desenhar, acho que fica melhor. Vou desenhar de vermelho aqui. Ó. Isso aqui é uma partição. No caso aqui é a partição vendas. Certo, gente? Essa partição também é chamada de swimline, ou raio de notação. E qual o objetivo dela? Identificar o ator responsável pelos itens dessa partição. Então, a área de vendas, o papel vendas, o setor vendas da organização, ele é responsável por fazer todas essas atividades aqui. Enquanto que o setor de contabilidade é responsável por essas atividades aqui. E o cliente é responsável por realizar o pagamento. Então, utilize as partições apenas quando for viável, ou seja, não, foi o que eu mencionei, não ficar poluído. E quando você perceber que é fundamental identificar os atores do seu processo de negócio, do seu fluxo. Essas são as razões para você não deixar de representar a partição de atividade. Outra dica é o seguinte, se você for criar um diagrama de atividades que é a leitura da esquerda para a direita, represente as partições na horizontal. Se você for representar a leitura do seu diagrama de cima para baixo, represente as partições na vertical. Você pode combinar as duas? Acho que até dá, dependendo da ferramenta que você estiver utilizando, dá. Mas no geral elas vão fazer você escolher logo desde o início, se vai ser na horizontal ou na vertical. E o critério seria esse que eu mencionei. Certo? Então essas são as orientações para a gente concluir o curso de diagrama de atividades, essa aula sobre diagrama de atividades. Adote condições de guarda em fluxos de controle quando houver necessidade de explicar regras de negócio que devem ser satisfeitas. Todos os fluxos de controles que a gente fez, ou a maioria deles, não tinham condições de guarda entre duas ações. Deixa eu voltar aqui nesse exemplo. Ó. Não existia condição de guarda aqui, ó, entre essas duas ações. Não existe aqui entre essas ações, tá? Não existe aqui condição de guarda. Pô, mas pode ser que mesmo uma transição sem decisão precisa atender alguma condição de guarda. Digamos, eu só posso atender o pedido se ao receber o pedido eu perceber que eu tenho no estoque todos os itens. Então bora imaginar que eu atender pedidos seja separar os itens. Se isso é verdade, que atender pedido é separar os itens, só faz sentido eu fazer essa separação dos itens se no estoque tiver tudo. Então essa condição de guarda tem no estoque, por exemplo, poderia ser acrescentada aqui e aí faria sentido você tê-la aqui. Para dar um exemplo. Um diagrama muito grande ele pode ser reduzido substituindo porções por um diagrama ou ícone de atividade. É aquilo que eu mencionei sobre um diagrama de atividade ser uma função grande. E aí você percebe que ela está tão grande que você pega um pedaço dessa função, separa, criando uma nova função, como se fosse um outro diagrama de atividade. E aí você tem a opção de... Deixa eu desenhar aqui para ficar mais óbvio. Então, bora imaginar aqui que eu tenho um diagrama de atividades, o fluxo acontecendo aqui. Bora imaginar que o fluxo é tão sequencial quanto isso aqui. Esse é o fluxo de atividades acontecendo. O que essa recomendação está falando é o seguinte: pode ser que esse trecho do fluxo ele não só se repita em outro diagrama, mas como removê-lo desse diagrama vai tornar a leitura desse diagrama aqui melhor. Então você remove esse cara aqui, substituindo ele todo por uma única atividade. E aqui o que você tem uma transição dessa ação para uma atividade. E
como se eu estivesse invocando uma outra função. Cheguei a mencionar isso lá no início da nossa aula. Então, para isso, você teria que ter dois diagramas. Um diagrama que representa esse primeiro fluxo maior e outro diagrama que representa esse fluxo que você removeu daqui. Tá? Então, essa é a orientação. Use partições na vertical quando o fluxo de execução temporal for de cima para baixo, foi o que eu mencionei ainda há pouco, e partições na horizontal quando o fluxo de execução temporal for da esquerda para a direita, que é esse caso aqui. Quando for da esquerda para a direita, use na horizontal as partições. Quando for de cima para baixo, use na vertical, que é o fluxo pode estar nos dois casos. Para concluir a aula, a última orientação que eu deixaria aqui é sobre o nó de junção de fluxo de decisão. Cheguei a mencionar isso quando eu falei sobre os nós de junção, de decisão e junção. É o mesmo símbolo, ó, olha aqui. O mesmo símbolo que está sendo usado aqui e aqui. É o mesmo símbolo. Nó de junção e fluxo de decisão. A especificação da OML, na especificação, da OML, uma ação não é executada até que todos os fluxos de entrada sejam executados. Opa, o que isso quer dizer? Vamos pegar isso aqui. Essa função aqui, essa ação, ela só vai ser executada quando esse fluxo for executado e quando esse fluxo for executado. Beleza. Essa é a regra sintática de como esse diagrama funciona. Porém, se você for olhar esse diagrama, parece ser fácil entender que, como aqui tem um nó de decisão, ou ele vai por esse caminho, ou, parece para a gente óbvio isso, ou ele vai por esse. Sintaticamente, pelo ML, não é assim, por conta dessa regra, que uma ação não é executada até que todos os fluxos de entrada sejam executados. Uma ação, ou uma atividade, tá, gente? Por isso existe o nó de junção, que é esse cara aqui. Então, neste exemplo aqui, para eu resolver esse problema sintático, eu acrescentaria um nó de junção, e aí ou este fluxo vai ser executado, ou este fluxo vai ser executado. Porque a transição de um nó de junção para frente, basta que um dos fluxos aconteça. Porque ele é um nó de junção. Esse cara aqui é um nó de junção. Certo, gente? É recomendado utilizar esta regra, né, aderir à especificação do ML por completo, quando você for utilizar esses seus diagramas para automatizar máquinas de workflow. Sei lá, alguma máquina de workflow que recebe como entrada um arquivo que descreve esse diagrama de atividade, faz todo sentido você fazer isso, senão a máquina não vai funcionar. Porém, qual é a desvantagem de você utilizar essa anotação que é fiel ao ML? Tem mais elementos no diagrama, ó, a gente acrescentou mais um elemento aqui. Mais um elemento. Aumenta o tamanho do diagrama. Tá. Nesse exemplo aqui, não ficou óbvio que aumentou o tamanho do diagrama. Ele continua tendo o mesmo tamanho. Mas tem mais linhas aqui, né, cruzando. E necessidade de orientação adicional. Tem que falar para o leitor. Olha, leitor, esse cara aqui não é uma decisão. Esse cara aqui é uma junção. Uma junção porque ele tem duas entradas e uma saída. Esse cara é uma decisão porque tem uma entrada e duas saídas. Por outro lado, caso você opte pela notação mais livre, assim, né, mais intuitiva, vamos colocar dessa forma, significa eu não sigo à risca a especificação ML. E aí tu também precisa orientar o leitor, que por mais que pareça intuitivo, pode ser que ele se confunda. Será que aqui eu não deveria esperar os dois fluxos acontecerem para que essa ação aconteça? Se ele tiver essa dúvida, você teria que explicitar a ele. E é isso. Com essas orientações finais, a gente conclui a aula sobre o diagrama de atividade.